Arthur Power, o corpo astral. Conhecer o homem é conhecer Deus. Conhecer Deus é conhecer o homem. Estudar o universo é instruir sobre Deus e sobre o homem. Porque o universo é a expressão do pensamento divino e o universo está refletido no homem. O conhecimento é necessário para que o eu se torne livre e se conheça unicamente como si mesmo. Annie Besant. Introdução. O objetivo deste livro é apresentar aos estudantes de teosofia uma síntese de todo o conhecimento que possuímos até hoje do corpo astral do homem, juntamente com uma descrição e explanação do mundo astral e seus fenômenos. Por conseguinte, esta obra vem a ser uma continuação natural de O Duplo Etérico e seus fenômenos, publicado em junho de 1925. Como no caso de O Duplo Etérico, o compilador reuniu material de um grande número de obras, das quais fornecemos uma lista à parte. Organizou-se esse material, que abarca um campo muito extenso e extraordinariamente complexo, o mais metodicamente possível. Espera-se que dessa maneira os estudantes desse assunto atuais e futuros economizarão muito trabalho e tempo, posto que encontrarão não apenas a informação de que precisam, apresentada num volume relativamente pequeno, mas também referências a fontes originais, através de citações no decorrer da leitura. Para que a obra não resulte demasiado volumosa e ao mesmo tempo satisfizesse plenamente o objetivo em vista, foi adotado um plano geral de expor os princípios subjacentes aos fenômenos astrais, omitindo os exemplos ou casos particulares. Os conferencistas e outros que desejaram ilustrações específicas dos principais enunciados poderão encontrá-lo nas obras que nos serviram para esta compilação, relacionadas no final do presente livro. Além disso, à medida que permite a complexidade e ramificações do tema, o método adotado consiste em expor primeiramente o aspecto forma, depois o aspecto vida, ou seja, primeiro se descreve o mecanismo objetivo do fenômeno e depois as atividades de consciência expressas por meio desse mecanismo. Se o estudante levar isto em conta, não se surpreenderá ao encontrar passagens que à primeira vista parecem repetições, mas que são descritas de um mesmo fenômeno. Primeiramente do ponto de vista de forma material externa e depois do ponto de vista do espírito ou consciência. Esperamos suplementar este volume com outros similares que tratem dos corpos mentais e causal do homem, completando assim toda a informação disponível relativa à constituição do homem ao nível causal e mental superior. Existe atualmente uma grande quantidade de informações sobre esses temas e outros análogos, porém disseminados em numerosos livros. Por isso, então, queremos satisfazer essa urgente necessidade ao colocar todo esse material à disposição do estudante cujo tempo é limitado. O verdadeiro estudo da humanidade é o homem. É o tema. E o tema é tão extenso, tão absorvente, tão importante que cabe fazer todo o possível para pôr ao fácil alcance de todos quanto anseio por tal conhecimento, todo o material acumulado até o presente. Descrição geral. Antes de iniciar o estudo detalhado do corpo astral e dos fenômenos relacionados com o mesmo, é conveniente que apresentamos ao estudante um breve perfil da área que nos propomos abarcar, a fim de que obtenha uma rápida visão do todo e da relativa dependência entre as suas diferentes partes. De maneira resumida, o corpo astral do homem é um veículo que, à visão do clarividente, não aparece muito diferente do corpo físico. Está rodeado de uma aura de cores cintilantes e é composto de matéria muito mais fina que a física. E o veículo, por meio do qual o homem expressa seus sentimentos, paixões, desejos e emoções, servindo como uma ponte ou meio de transmissão entre o cérebro físico e a mente, a qual atua em um veículo de ordem superior, o corpo mental. Não obstante, todo ser humano possui e utilizar um corpo astral. Comparativamente, bem poucos estão conscientes da existência do mesmo ou são capazes de controlá-lo e atuar nele com plena consciência. Na imensa maioria das pessoas, quase não passa de uma massa amorfa de matéria astral, da qual os movimentos e atividades não estão sob o domínio do próprio homem, ou seja, o ego. Em outros, entretanto, o corpo astral é um veículo bem desenvolvido e completamente organizado, possuindo vida própria e conferindo ao seu possuidor muitos e úteis poderes. Durante o som do corpo físico, o homem não desenvolvido vive uma existência vaga de fantasia em seu corpo astral relativamente primitivo,
e ao despertar em seu corpo físico, recorda muito pouco ou nada de sua vida durante o sono. Por outro lado, a vida do homem desenvolvido no corpo astral, enquanto o físico dorme, é ativo, interessante e útil, da qual a lembrança pode, sob certas condições, ser trazida à memória do cérebro físico. A vida de uma pessoa assim deixa de ser uma série de dias de consciência desperta e noites de esquecimento para converter-se em vida permanente de consciência ininterrupta, que se altera entre os planos do mundo físico e astral. Uma das primeiras coisas que aprende o homem a fazer do corpo astral é viajar através dele, pois tal corpo possui grande mobilidade e pode transladar-se a grandes distâncias do corpo físico mergulhado no sono. Uma compreensão desse fenômeno arroja muita luz sobre um grande número de chamados fenômenos ocultos, tais como aparições de diversos tipos, conhecimento de lugares nunca vistos fisicamente, etc. Como o corpo astral é, par excelência, o veículo dos sentimentos e emoções, entendimento da sua composição é de como ele atua, e de como ele atua é de grande valor para compreender muitos aspectos da psicologia humana, tanto individual como coletiva. Proporciona, ademais, uma explicação simples do mecanismo de muitos fenômenos revelados pela psicanálise moderna. A clara compreensão da estrutura e natureza do corpo astral, de suas possibilidades e limitações, é essencial para se entender a vida para a qual passam os seres humanos ao morrerem fisicamente, os diversos tipos de céus, infernos e purgatórios, nos quais acreditam seguidores de inúmeras religiões, podem ser classificados e se tornam inteligíveis tão logo se conhece a natureza do corpo e dos mundos astrais e do mundo astral. O estudo do corpo astral ajuda-nos também a compreender muito dos fenômenos das sessões espíritas, bem como certos métodos físicos e não físicos de curar enfermidades. Aqueles que têm interesse na chamada quarta dimensão também encontrarão a confirmação de muitas das teorias formuladas através da matemática e da geometria no estudo dos fenômenos do mundo astral, tal como são descritos por quem os tenha observado. Vemos, pois, que o estudo do corpo astral do homem abre um vasto campo e expande de maneira extraordinária uma concepção de vida baseada tão somente no mundo físico e nos sentidos puramente físicos. À medida que avancemos em nossos estudos, veremos que os sentidos físicos, embora sejam valiosos, não representam de maneira alguma o limite daquilo que os veículos do homem podem ensinar-lhes a respeito dos mundos em que ele vive. O despertar para o funcionamento das faculdades astrais revela um mundo novo dentro do velho. E quando um homem se torna capaz de entender corretamente os seus significados, esse homem alcançará uma visão mais ampla de sua própria vida e de toda a natureza, bem como se dará conta plenamente das possibilidades quase ilimitadas, latentes em sua própria natureza. Deste conhecimento virá mais cedo ou mais tarde, mais inevitavelmente ao homem, o impulso e depois a firme determinação de dominar esses mundos e a si próprio, tornar superior ao seu destino terrestre e converter-se num inteligente cooperador daquilo que com propriedade se tem chamado a suprema vontade em evolução. Agora procederemos a estudar em detalhes o corpo astral e muitos fenômenos astrais estritamente relacionados com o mesmo. Composição e estrutura. A matéria astral existe em 7 graus ou ordem de espessura, correspondentes aos 7 graus da matéria física, que são sólido, líquido, gasoso, etérico, superetérico, subatômico e atômico. Não tendo sido ainda planejados nomes para esses estados astrais, é comum serem descritos pelo número do grau ou subplano, sendo o mais fino o número 1 e o mais espesso o número 7, ou pelo grau físico correspondente. Falamos, por exemplo, da matéria sólida astral, referindo-nos à sétima ou mais baixa variedade, e dizemos matéria etérica astral quando nos referimos ao 4º grau a partir do mundo fino, do mais fino, e assim por diante. A matéria astral, sendo muito mais fina do que a matéria física, interpenetra cada átomo físico, portanto flutua num mar de matéria astral que o circunda, enchendo cada interstício da matéria física. Naturalmente sabe-se bem que mesmo na substância mais dura dos átomos jamais tocam um no outro, sendo o espaço entre os dois átomos adjacentes imensamente maior, na realidade, do que os próprios átomos. A ciência física ortodoxa já muito pressupõe um éter que interpenetra todas as substâncias conhecidas, tanto a mais densamente sólida
como o gás mais rarefeito e tal como esse éter se move com perfeita liberdade entre as partículas da mais densa matéria. A matéria astral interpenetra, por sua vez, e se move com perfeita liberdade entre suas partículas. Assim, um ser vivendo no mundo astral pode estar ocupando o mesmo espaço ocupado por um ser que vive no mundo físico. Entretanto, cada qual seria inteiramente inconsciente do outro. E não impediria a sua livre movimentação. O estudante deve familiarizar-se perfeitamente com essa concepção fundamental, pois, a não ser que a aprenda com clareza, não lhe será possível entender grande número dos fenômenos astrais. O princípio da interpenetração torna claro que as diferentes regiões da natureza não estão separadas no espaço, mas existem entre nós, aqui e agora, de forma que, para percebê-las e investigá-las, não há necessidade de movimento no espaço, mas apenas uma abertura dentro de nós mesmos e sentimos de sentidos através dos quais elas podem ser percebidas. O mundo ou plano astral é, pois, uma condição da natureza mais do que uma localização. Devemos notar que o átomo físico não pode ser rompido diretamente, fazendo-se átomos astrais. Se a força que faz girar 14 milhões aproximadamente de bolhas, tornando-as em derradeiro átomo físico, foi pressionado de volta por um esforço da vontade, por sobre o liminar do plano astral, o átomo desaparece, libertando as bolhas, e a mesma força, trabalhando então em plano mais alto, expressa-se não através de um átomo astral, mas através de um grupo de 49 desses átomos. Relacionamento similar representado pelo número 49, existe entre os átomos de quaisquer outro dos planos contíguos da natureza. Assim, um átomo astral contém 49 ou 282,475,249 bolhas. Um átomo mental contém 49,4 bolhas e assim por diante. Há razões para que se acredite que os elétrons são átomos astrais. Os físicos declaram que o átomo químico de hidrogênio contém provavelmente de 700 a 1000 elétrons. Pesquisa oculta afirma que um átomo químico de hidrogênio contém 882 átomos astrais. Pode ser coincidência, mas não parece provável que o seja. Deve-se notar que os derradeiros átomos físicos são de duas espécies, macho e fêmea. Do macho, a força vem do mundo astral, passa através do átomo para o mundo físico. Na fêmea, a força passa do mundo físico através do átomo para o mundo astral, desaparecendo assim do mundo físico. A matéria astral corresponde com curiosa exatidão à matéria física que a interpenetra. Cada variedade de matéria física atraindo matéria astral de densidade correspondente. Assim, a matéria física sólida é interpenetrada pelo que chamamos de sólida matéria astral. A matéria física líquida por matéria astral líquida. Isto é, por uma matéria do sexto subplano. Da mesma forma, a matéria gasosa e os 4 graus de matéria etérica estão interpenetrados pelo grau correspondente de matéria astral. Tal como é necessário que o corpo físico contenha em sua constituição matéria física e todas as suas condições sólida, líquida, gasosa e etérica. É indispensável também que o corpo astral contenha partículas dos 7 subplanos astrais, embora naturalmente os processos possam variar muitíssimo conforme os casos. O corpo astral do homem, sendo assim composto de matéria dos 7 graus, é possível para ele experimentar uma grande variedade de desejos, dos mais altos aos mais baixos, em seus mais extensos graus. Essa capacidade peculiar para a reação própria do corpo astral capacita-o a servir de invólucro do qual o eu pode obter experiência de sensação. Além da matéria comum do plano astral, que é conhecida como o terceiro reino elemental, ou simplesmente uma essência elemental do plano astral, também entra largamente na composição do corpo astral do homem e forma o que é chamado o desejo elemental, do qual nos ocuparemos mais amplamente em capítulos posteriores. A essência elemental astral consiste em matéria dos 6 níveis mais baixos do plano astral, vivificados pelo segundo fluxo, vindo da segunda pessoa da Trindade. A matéria astral do mais alto nível atômico, igualmente vivificada, é conhecida como essência monádica. Num homem não desenvolvido, o corpo astral é massa de matéria astral nevoenta,
frouxamente organizada, vagamente delineada, com uma grande predominância de substância dos graus mais baixos. É tosca, escura e densa, às vezes tão densa que o contorno do corpo físico, quando desaparece nela, e é, assim, preparada para responder a estímulos relacionados com paixões e apetites. Em tamanho, estende-se para todas as direções em cerca de 10 ou 12 polegadas para além do corpo físico. Num homem de mediano nível moral e intelectual, o corpo astral é consideravelmente maior, estendendo-se por cerca de 18 polegadas de cada lado do corpo. Sua matéria é mais equilibrada e de qualidade mais fina, a presença das qualidades mais raras, dando certa luminosidade ao todo. Seu contorno é claro e definido. No caso de um homem espiritualmente desenvolvido, o corpo astral é ainda maior em tamanho e compõe-se das mais finas partículas de cada grau de matéria astral, predominando amplamente a mais alta. Há tanto que dizer no que se refere às cores dos corpos astrais que o assunto fica reservado para um capítulo especial. Aqui, contudo, podemos afirmar que nos tipos não desenvolvidos as cores são grosseiras e turvas, tornando-se aos poucos cada vez mais luminosas à proporção que o homem se desenvolve emocional, mental e espiritualmente. O próprio nome astral, herdado dos alquimistas medievais, significa estelar, referindo-se à aparência luminosa da matéria astral. Como já foi dito, o corpo astral de um homem não só penetra no corpo físico, como também se estende ao redor dele, como uma nuvem. Essa porção do corpo astral que se estende para além dos limites do corpo físico é chamada habitualmente de aura astral. Os sentimentos intensos correspondentes a uma grande aura. Podemos mencionar aqui que o tamanho aumentado da aura é um pré-requisito para a iniciação e nela as qualificações devem ser visíveis. A aura aumenta naturalmente a cada iniciação. A aura de Buda disse: tem uma irradiação de 3 milhas. A matéria do corpo físico sente forte atração para a matéria do corpo astral, e daí segue-se que a maior parte, cerca de 99% das partículas astrais, ficam comprimidas dentro da periferia do corpo físico, e só remanescente 1% enche o resto do ovoide e forma a aura. A porção central do corpo astral toma assim a forma exata do corpo físico, que é, na verdade, muito sólida e definida, a bem claramente distinguível da aura circundante. Habitualmente é chamada a contraparte astral do corpo físico, a exata correspondência do corpo astral com o físico. Entretanto, é apenas questão de forma externa e não envolve qualquer similaridade de função dos vários órgãos, como veremos mais amplamente no capítulo sobre os chakras. Não só o corpo físico do homem, mas tudo quanto é físico tem seu correspondente de matéria astral em constante associação. E não é separada, a não ser mediante considerável esforço de força oculta. E mesmo então só se manterá separado enquanto seja exercida positivamente essa força com esse fim. Em outras palavras, cada objeto físico tem sua contraparte astral. Porém, como as partículas astrais estão em constante movimento entre si, tão facilmente como um líquido físico, não há associação permanente entre qualquer partícula física e a quantidade de matéria astral que aconteça em dado momento está agindo como sua contraparte. Habitualmente, a porção astral de um objeto projeta-se um tanto para além de sua parte física, e assim metais, pedras, etc. são vistos circundantes por uma aura astral. Se alguma parte do corpo físico do homem for removida por amputação, digamos, a coerência da matéria astral viva é mais forte do que a sua atração para a porção amputada do corpo físico. Consequentemente, a contrapartida astral do membro não será retirada com o membro físico amputado, já que a matéria astral adquiriu o hábito de manter aquela forma particular. Continuará a reter o feitio original, mas depressa se retrairá para dentro dos limites da forma mutilada. O mesmo fenômeno se dá no caso de uma árvore da qual um galho seja removido. Contudo, no caso de um corpo inanimado, tal como uma cadeira ou uma bacia, não há a mesma espécie de vida individual para manter a coesão. Consequentemente, quando o objeto físico se quebra, sua contraparte astral também se divide inteiramente. A parte dos 7 graus da matéria arranjados por ordem de finura. Há uma classificação totalmente diferente da matéria astral, conforme seu tipo. Na literatura teosófica, o grau de finura é habitualmente designado como divisão horizontal e o tipo como divisão vertical.
o tipo dos quais existem 7 estão completamente mesclados. Como estão os componentes da atmosfera e cada corpo astral, a matéria dos 7 tipos, a proporção entre eles mostrando o temperamento do homem, se é devocional ou filosófico, artístico ou científico, pragmático ou místico. O conjunto da porção astral de nossa Terra e dos planetas físicos reunido aos planetas puramente astrais do nosso sistema solar forma coletivamente o corpo astral do Logo solar, mostrando assim que a antiga concepção panteísta era verdadeira. Similarmente, cada um desses 7 tipos de matéria astral é, até certo ponto, visto como um todo, um veículo separado. E é possível também imaginar o corpo astral de uma deidade ou ministro subsidiário, que é ao mesmo tempo um aspecto da deidade, uma espécie de seu gânglio ou centro de força, daí seu o mais ligeiro pensamento, movimento ou alteração de qualquer espécie, na deidade subsidiária, instantaneamente refletido de uma forma ou de outra em toda a matéria do tipo correspondente. Tais modificações psíquicas ocorrem periodicamente, talvez correspondam à inalação e inspiração ou ao pulsar do nosso coração no plano físico. Observou-se que os movimentos dos planetas físicos fornecem uma pista para a operação das influências que fluem dessas condições. Daí o que há de racional na ciência astrológica. Daí também o fato de qualquer dessas modificações deverem alterar, até certo ponto, os homens na proporção da quantidade daquele tipo de matéria que eles possuem em seu corpo astral. Assim, uma das modificações afeta as emoções ou a mente, ou ambas. Outra pode intensificar a excitação e irritabilidade nervosa, e assim por diante. Essa proporção é que determina em cada homem, animal, planta ou mineral, certas características fundamentais que jamais se modificam, às vezes chamadas sua tônica, sua cor, sua radiação. O prosseguimento desta interessante linha de ideias nos levaria para além do escopo deste livro. Assim, o estudante é remetido ao livro O Lado Oculto das Coisas. Há 7 subtítulos de cada tipo, formando 49 subtipos ao todo. O tipo radiação é permanente através de todo o esquema planetário, de forma que a essência elemental do tipo A, em seu devido tempo, animará minerais, plantas e animais do tipo A, e daí emergirão os seres humanos do mesmo tipo. O corpo astral também se gasta lenta e constantemente, tal como se dá com o corpo físico. Mas em lugar do processo de ingestão e digestão de alimentos, as partículas que tombam são substituídas por outras, retiradas da atmosfera circundante. Apesar disso, o sentimento de individualidade é comunicado às novas partículas conforme entram, e também a essência elemental incluída em cada corpo astral de um homem sente-se como uma espécie de entidade, indubitavelmente atua de acordo com o que considera o seu próprio interesse. Cores. Para a visão clara e evidente, uma das primeiras características do corpo astral consiste em cores que estão nele constantemente em movimento. Cores que correspondem são a expressão de sentimentos, paixões e emoções na matéria astral. Todas as cores conhecidas e muitas que presentemente não conhecemos existem em cada um dos planos superiores da natureza, mas conforme subimos de um estágio para outro, tornam-se mais delicadas e mais luminosas, de sorte que podem ser descritos como oitavas de cor. Não sendo possível representar fisicamente no papel essas oitavas, os fatos acima devem ser tidos em mente quando se considera as ilustrações coloridas do corpo astral, que nos referimos abaixo. O que se segue é uma lista das cores principais das emoções que eles expressam. Preto, em nuvens espessas, ódio e malícia. Vermelho, centelhas de um vermelho profundo, habitualmente sobre fundo preto, cólera. Nuvem escarlate, irritabilidade. Escarlate brilhante,
Sobre o fundo habitual da aura, nobre indignação, vermelho, acobreado e sanguíneo, indiscutivelmente, embora não seja de fácil descrição, sensualidade. Marrom acinzentado, um marrom acinzentado opaco escuro, egoísmo, uma cor das mais comuns no corpo astral. Marrom avermelhado, opaco, opaco, quase ferrugem. Avareza, quase sempre apresentada em listas paralelas através do corpo astral. Marrom esverdeado, iluminado por cintilações de um vermelho profundo ou escarlate. Ciúmes, no caso de um homem comum, há quase sempre muita dessa cor presente quando ele está amando. Cinza, pesado chumbo, depressão, com o marrom avermelhado da avareza, dispunha em linhas paralelas, dando a impressão de uma gaiola. Cinza lívido, coloração repulsiva e assustadora, medo. Carmesim, opaco e pesado, amor egoísta. Cor de rosa, amor sem egoísmo, quando excepcionalmente brilhante, tocado de lilás, amor espiritual pela humanidade. Laranja, orgulho ou ambição, muitas vezes encontrado ao lado da irritabilidade. Amarelo, intelecto, varia de tom profundo e opaco, para o ouro brilhante, limão claro e luminoso. Um amarelo claro, desmaiado. Amarelo, ocre e opaco, implica na direção das faculdades para propósitos egoístas. Amarelo claro, dourado, indica um tipo distante e superior, distintamente superior. Amarelo claro denota intelecto devotado a fins espirituais. Ouro indica intelecto puro, aplicado à filosofia ou à matemática. Verde, em geral, varia muitíssimo em sua significação e necessita estudo da sua interpretação correta. Quase sempre indica adaptabilidade. Verde cinza, de aparência viscosa, engano e astúcia. Verde esmarelado, versatilidade, engenhosidade, habilidade aplicada sem egoísmo. Verde azul pálido, luminoso, profunda simpatia e compaixão, com poder de perfeita adaptabilidade que só ele pode dar. Verde, maçã brilhante, parece acompanhar sempre uma vigorosa vitalidade. Azul escuro e claro, sentimento religioso. Pode acontecer que tenha toques de muitas outras qualidades, tomando assim qualquer tonalidade, do anil ou de um rico e profundo violeta, até um fosco azul acinzentado, azul claro, tal como ultramarino ou cobalto. Devoção a uma nobre ideal espiritual. Um toque de violeta indica mescla de afeição e devoção. Azul lilás luminoso, habitualmente acompanhado de cintilantes estrelas douradas. A mais alta espiritualidade, com elevadas aspirações espirituais. Ultravioleta, desenvolvimento dos mais altos e mais puros das faculdades psíquicas. Ultravermelho, faculdades psíquicas inferiores, de quem cultiva as formas egoístas e más da magia. A alegria parece uma resplandecência e fulgor geral, tanto no corpo astral como no corpo mental, e numa ondulação característica de superfície do corpo. A jovialidade revela-se numa forma borbulhante e modificada daquela última, e mostra instável e também instável serenidade. A surpresa mostra-se em aguda contração do corpo mental, habitualmente comunicada tanto ao corpo astral como ao físico, acompanhada por crescente refugio da faixa de afeição. Se a surpresa for agradável e por um aumento do marrom e do cinza, se a surpresa for desagradável, a contração causa com frequência sensações desagradáveis, afetando muitas vezes o plexo solar, causando abatimento e doença. Outras vezes afeta o centro cardíaco, levando a palpitações e mesmo à morte. Deve-se compreender que, sendo as emoções humanas quase sempre mescladas, aquelas cores raramente se mostram perfeitamente puras, fazendo-as mais comumente tons misturados. Assim, a pureza de muitas cores é nublada pelo duro tom marrom acinzentado do egoísmo ou tocado pelo laranja profundo do orgulho. Para ler a completa significação das cores, outros pontos também devem ser levados em consideração. Por exemplo, o brilho geral do corpo astral.
A previsão ou imprecisão relativas do seu contorno, o brilho relativo das diferentes sensos de força, o amarelo do intelecto, o rosa do afeto e o azul da devoção encontram-se sempre na parte superior do corpo astral. As cores do egoísmo, da avareza, do engano, do ódio estão na parte mais baixa. A massa das sensações sensuais flutua geralmente entre os dois pontos. Daí segue-se que o homem não desenvolvido, a parte inferior do ovoide, tende a ser maior do que a superior, de forma que o corpo astral tem a aparência de um ovo, com a ponta mais fina para cima. No homem mais desenvolvido, o caso é o reverso. A ponta mais fina do ovo aponta para baixo. A tendência é sempre para a simetria do ovoide, obtida de grau em grau, de forma que tais aparências são apenas temporárias. Cada qualidade é expressa por uma cor tem seu próprio tipo de matéria astral, e a posição mediana dessas cores depende da gravidade específica dos respectivos graus de matéria. O princípio geral é o de que o mal ou as qualidades egoístas se expressam em vibrações relativamente lentas de matéria tosca, enquanto as boas e não egoístas funcionam através de matéria mais fina. Sendo assim, felizmente para nós, as boas emoções persistem ainda por mais tempo do que as más. O efeito de um sentimento forte de amor, devoção, permanecendo no corpo astral muito tempo depois que a ocasião que os causou já está esquecida. É possível, embora não comum, ocorrem 2 graus de vibrações atuando fortemente no corpo astral ao mesmo tempo. Por exemplo, amor e cólera. Os efeitos posteriores serão paralelos, mas um estará em nível muito mais alto do que o outro, persistindo, portanto, por mais tempo. A afeição e devoção elevada sem egoísmo pertence ao mais alto, atômico, subplano astral e se refletem na matéria correspondente do plano mental. Assim toca o corpo causal, mental superior e não mental inferior. Este é um ponto importante, ao qual o estudante deve dar especial atenção. O ego, que reside no plano mental superior, é assim afetado apenas pelos pensamentos não egoísticos. Os pensamentos inferiores afetam não o ego, mas os átomos permanentes. Em consequência, no corpo causal haverá vácuos e não cores más, correspondendo aos sentimentos e pensamentos inferiores. O egoísmo, por exemplo, mostra-se com a ausência da afeição ou simpatia. Assim como o egoísmo é substituído pelo seu oposto, o vácuo do corpo causal ficará preenchido. Uma intensificação das cores rudes do corpo astral, representando emoções baixas, embora não encontre expressão direta no corpo causal, nem por isso deixa de enevoar a luminosidade das cores que representam do corpo causal as virtudes opostas. A fim de que se compreenda a aparência do corpo astral, é preciso que se tenha em mente que as partículas de que ele é composto estão sempre em rápido movimento. Na vasta maioria dos casos, as nuvens de cores fundem-se de umas às outras e estão todo o tempo rolando umas sobre as outras. A superfície da luminosa mistura, assemelhando-se de certa forma à superfície da água que ferve violentamente. As várias cores, portanto, de forma alguma retêm as mesmas posições, embora haja uma posição normal, a qual tende a retornar. Recomendemos ao estudante o livro O Homem Visível e Invisível, do bispo Leadbeater, para as ilustrações da real aparência dos corpos astrais. As características principais dos 3 tipos ilustrados não desenvolvidos comum e desenvolvido podem ser resumidos como se segue. Homem não desenvolvido. Uma grande proporção de sensualidade, engano, egoísmo e ganância são evidentes. A cólera violenta revela-se por manchas e salpicos de um tom escarlate opaco. Poucos são os afetos que aparecem, e os sentimentos intelectuais e religiosos existentes são da mais baixa qualidade. O contorno é irregular e as cores borradas, espessas e pesadas. Todo o corpo mostra-se evidentemente mal regulado, confuso e desordenado. Homem comum. O sensualismo, embora menor, ainda é proeminente, como também é o egoísmo, havendo certa capacidade de engano para fins pessoais, embora o verde comece a dividir-se em 2 qualidades diferentes, mostrando que a astúcia vai paulatinamente se tornando adaptabilidade. A cólera ainda é marcada, a afeição, o intelecto, a devoção são mais notáveis e de mais alta qualidade. As cores como um todo
estão melhor definidas e são mais brilhantes, embora nenhuma delas se mostre perfeitamente clara. O contorno do corpo astral é mais definido e regular. Homem desenvolvido. As qualidades indesejáveis estão quase desaparecidas através da parte superior do corpo. Há uma faixa lilás indicando aspirações espirituais acima da cabeça, envolvendo a uma nuvem com um amarelo brilhante do intelecto. Abaixo dela existe uma larga faixa com a rosa da afeição e na parte mais baixa do corpo uma grande quantidade de verde, do verde da adaptabilidade e simpatia encontra seu lugar. As cores são brilhantes, luminosas, em tiras claramente marcadas. O contorno é bem definido e todo o corpo astral dá a impressão de estar em boa ordem e sob perfeito controle. Embora neste livro não estejamos tratando do corpo mental, ainda assim deve ser mencionado que conforme um homem se desenvolve, seu corpo astral cada vez mais se assemelha ao seu corpo mental, até que se torna pouco mais do que um reflexo deste último, na matéria mais densa do plano astral. Isso naturalmente indica que o homem tem seus desejos sob seguro domínio da mente e já não tende a ser arrastado pelos impulsos emocionais. Um homem assim estará sem dúvida sujeito a uma irritabilidade ocasional e a desejos indesejáveis de vários tipos, mas agora já sabe o bastante para reprimir essas manifestações inferiores e não ceder a elas. Em um estágio mais adiantado, o corpo mental torna-se um reflexo do corpo causal, já que o homem aprende a seguir apenas as sugestões do eu superior e a seguir sua razão exclusivamente por meio delas. Assim, a mente e o corpo de um abate teria muito poucas das cores características que lhe são próprias, mas essas cores seriam reproduções do corpo causal, ao ponto em que suas oitavas mais baixas pudessem expressá-las. Haveria uma bela incidência, um efeito parecido à tonalidade opalescente da mendropérola, que fica muito além de qualquer descrição ou representação. O homem desenvolvido tem 5 graus de vibração em seu corpo astral. Um homem comum possui pelo menos 9 vibrações, com o acréscimo de tonalidades variadas. Muitas pessoas têm de 50 a 100 graus, estando a toda a superfície partida numa infinidade de pequenos remoinhos e correntes cruzadas, todos batendo uns contra os outros, em adoidada confusão. É o resultado de emoções e preocupações desnecessárias, sendo a pessoa comum do Ocidente em uma massa dessas coisas, através do qual muito de sua força é desperdiçada. Um corpo astral que vibra de 50 maneiras ao mesmo tempo não é só feio, mas também um sério incômodo. Pode-se comparar a um corpo físico que sofre de uma forma grave de paralisia espática, com todos os músculos contraindo-se aos arrancos simultaneamente em diferentes direções. Tais efeitos astrais são contagiosos e afetam todas as pessoas sensíveis que se aproximam, comunicando-lhes uma sensação desagradável de inquietude e preocupação, exatamente pelo fato de milhões de pessoas estarem assim desnecessariamente agitadas por todo tipo de tolos desejos e sentimentos. É que se torna tão difícil para uma pessoa sensível viver numa grande cidade ou mover-se entre multidões. As perpétuas perturbações astrais podem mesmo reagir através do duplo etérico e originar doenças nervosas. Os centros de inflamação do corpo astral são para ele como os furúnculos para o corpo físico. Não só agudamente incômodos, mas também pontos fracos através dos quais a vitalidade se extravasa. Eles praticamente não oferecem resistência às más influências, impedem bem que as boas influências os beneficiem. Esta é uma condição dolorosamente comum. O remédio está em eliminar as preocupações, o medo e os aborrecimentos. O estudante do ocultismo não deve ter sentimentos pessoais que possam ser afetados assim, seja em que circunstância for. Só uma criança muito nova tem uma aura branca ou relativamente destituída de cores, os quais só começam a aparecer quando as qualidades se desenvolvem. O corpo astral de uma criança é com frequência uma das coisas mais belas, puro e brilhante em suas cores, livre das manchas da sensualidade, da avareza, da má vontade, do egoísmo. Também ali pode estar latentes os germes e tendências que vieram de sua vida passada, alguns deles maus, outros bons. Assim, as possibilidades da vida futura da criança podem ser vistas. O amarelo do intelecto
encontrado sempre próximo da cabeça é a origem da ideia da auréola ou glória que se encontra ao redor da cabeça de um santo, pois esse amarelo é a cor mais evidente entre as do corpo astral e que mais facilmente é percebida pela pessoa que está desenvolvendo clarividência, às vezes devido a uma atividade pouco comum do intelecto. O amarelo pode tornar-se visível mesmo na matéria física, de forma a fazer-se perceptível a visão física habitual. Já vimos que o corpo astral tem uma certa ordenação normal, na qual suas várias partes tendem a agrupar-se. Um súbito ímpeto de paixão ou sentimento, contudo, pode temporariamente forçar toda ou quase toda a matéria do corpo astral a vibrar a um certo grau, produzindo assim resultado surpreendente. Toda a matéria do corpo astral é sacudida como por um violento furacão. E a esse tempo as cores ficam muitíssimo misturadas. Exemplos coloridos desse fenômeno são dados no livro Um Homem Visível e Invisível, Visível e Invisível. No caso de uma onda de pura afeição, quando, por exemplo, a mãe arrebata o bebê e o copo de beijo, todo o corpo astral é atirado no momento a uma violenta agitação e as cores originais daquela ocasião ficam quase que obscurecidas. A análise descobre 4 efeitos separados. 1. Certo redemoinho ou vórtice e de cor viva são vistos bem definidos e com aparência sólida, resplandecentes por uma luz intensa que vem de dentro. Cada um deles é na realidade uma forma de pensamento de intensa afeição gerada dentro do corpo astral e saindo dele para derramar-se sobre o objeto daquele sentimento. As nuvens rodopiantes de luz viva são indescritivelmente belas, embora difícil de descrever. 2. Todo o corpo astral é cruzado por linhas latejantes de luz carmesim, ainda mais difícil de descrever pela rapidez excessiva de seu movimento. Uma espécie de película 3. Uma espécie de película cor-de-rosa cobre a superfície de todo o corpo astral, de forma que tudo quanto há dentro é visto através dela, como através de um vidro colorido. 4. Uma espécie de coloração carmesim enche todo o corpo astral, colorindo até certo ponto as demais cores, e aqui e ali condensam-se em flocos flutuantes, como nuvens formadas a meio. Essa exibição provavelmente durará apenas alguns segundos e então o corpo rapidamente reassume sua condição normal. Os vários graus de matéria dispõe de novo em suas zonas habituais, segundo sua gravidade específica. Ainda assim, esses ímpetos de sentimentos acrescentam um pouco de tom carmesim à parte mais alta do oval e tornam um pouco mais fácil que o corpo astral responda à próxima onda de afeto que pode vir. Da mesma maneira, um homem que sente com frequência autodevoção vem a ter uma grande área de azul em seu corpo astral. Os efeitos da impulsão, assim cumulativos, além da radiação de vivas vibrações de amor e alegria, produzem boa influência em outros. Com a substituição do azul pelo carmesim, um súbito acesso de devoção envolvendo uma religiosa entregue à contemplação produz quase que o mesmo efeito. No caso de cólera intensa, o fundo comum do corpo astral é obscurecido por redemoinhos ou vórtices de massas pesadas, tempestuosas, de um negrume fuliginoso, iluminado pela parte de dentro com um clarão sinistro de ódio e reatividade. Flocos da mesma cor escura são vistosos, percorrendo todo o corpo astral, enquanto flechas de fogo da cólera desatadas são atiradas entre eles como fulgores de relâmpagos. Esses fulgores terríveis são capazes de penetrar em outros corpos astrais, como se fossem espadas, causando assim danos a outras pessoas. Nesse caso, como em outros, cada explosão de raiva predispõe a matéria do corpo astral inteiro a responder, por assim dizer, mais prontamente do que antes a essas vibrações muitíssimo indesejáveis. Um repentino choque de terror no instante envolve todo o corpo numa curiosa neblina de um cinzento pálido. Enquanto linhas horizontais da mesma coloração aparecem, mas vibrando com tal violência que dificilmente são reconhecidas como linhas separadas. O resultado é indescritivelmente horrendo. Toda a luz desaparece durante esse tempo naquele corpo. E o todo da massa cinzenta estremece,
irresistivelmente como gelatina. Um fluxo de emoção não afeta grandemente o corpo mental, embora por algum tempo se torne quase impossível que qualquer das atividades mentais possam atingir o cérebro físico, porque o corpo astral, que funciona como ponte entre o corpo mental e o cérebro, está vibrando tão inteiramente em determinado ritmo que o incapacita de receber qualquer ondulação que não esteja em harmonia com ele. Os exemplos acima são dos efeitos de súbito e temporários ímpetos vindos do sentimento. Há outros efeitos de certas formas similares e de caráter mais permanente, produzidos por certas disposições ou tipos de caráter. Assim, quando um homem comum se apaixona, seu corpo astral de tal forma se modifica que mal pode ser reconhecido como pertencente àquela mesma pessoa. O egoísmo, a falsidade e a avareza desaparecem, a parte mais baixa do oval enche-se com um grande desenvolvimento de paixões animais. O verde da adaptabilidade foi substituído pelo marrom esverdeado, peculiar ao ciúme, e a extrema atividade desse sentimento mostra-se em relâmpagos brilhantes de cólera de cor escarlate que o penetram. Contudo, as modificações indesejáveis são mais ou menos contrabalanceadas. Pela esplêndida faixa carmesim que enche uma grande parte do oval. Essa é, na ocasião, a característica predominante, e todo o corpo astral resplandece com sua luz, sob sua influência. O aspecto nublado do corpo astral habitual desapareceu, e os coloridos são brilhantes e claramente marcados, tanto os bons como os maus. Trata-se de uma intensificação da vida em todas as direções. O azul da devoção também melhora claramente, e mesmo um toque de violeta pálido aparece no ponto mais alto do ovode, indicando certa capacidade de resposta a um ideal realmente alto e destituído de egoísmo. O amarelo do intelecto, contudo, desaparece inteiramente nessa ocasião, fato que os cínicos podem considerar como uma característica da condição. O corpo astral de um homem irritável mostra atualmente uma larga faixa escarlate como elemento predominante. E, além disso, todo o corpo astral está coberto de pequenos flocos escarlates, parecidos a um ponto de interrogação. No caso de uma sovina, a avareza, o egoísmo, a falsidade e a adaptabilidade são naturalmente intensificados, mas a sensualidade diminui. A modificação mais notável, entretanto, é uma curiosa série de linhas horizontais paralelas através do oval, dando a impressão de uma gaiola. As barras são de cor marrom profundo, quase um castanho queimado. O vício da avareza parece ter efeito de deter completamente o desenvolvimento durante esse tempo, e é muito difícil de ser repelido desde que consiga firmar-se. Depressão profunda produz um efeito cinzento em lugar do marrom, muito semelhante ao do ávaro. O resultado é indescritivelmente sombrio e depressivo para o observador. Não há condição emocional mais infecciosa do que o sentimento de depressão. No caso do homem não intelectual, que é decididamente religioso, o corpo astral assume uma aparência característica. Um toque de violeta sugere a possibilidade de resposta a um alto ideal. O azul da devoção é extraordinariamente desenvolvido, mas o amarelo do intelecto mostra-se escasso. Há uma proporção razoável de afeto e adaptabilidade, porém mais do que a quantidade média de sensualidade. Sendo a falsidade e o egoísmo também predominantes, as cores se mostram irregularmente distribuídas, mesclando-se umas às outras, e o contorno é vago, indicando a impressão das concepções do homem novo, do homem devoto. A sensualidade extrema e o temperamento devoto são vistos frequentemente em associação. Talvez porque esses tipos de homens vivem principalmente em seus sentimentos e são governados por eles, em lugar de dominados pela razão. Um grande contraste surge no homem de tipo científico. A devoção está inteiramente ausente, a sensualidade fica abaixo da média, mas o intelecto é desenvolvido em grau fora do comum. A afeição e a adaptabilidade mostram-se em pequena quantidade e em má qualidade. Grande dose de egoísmo e avareza estão presentes, bem como o ciúme. Um cone imenso cor de laranja brilhante no meio do amarelo dourado do intelecto indica orgulho e ambição relacionados com o conhecimento adquirido. O hábito ordenado e científico da mente leva ao arranjo das cores em faixas regulares, sendo as linhas de demarcação bastante definidas e claramente marcadas. Do estudante se solicita que estude ele próprio o livro admirável do qual foi retirada a informação acima, sendo aquele trabalho um dos mais valiosos entre muitos produzidos pelo grande e talentoso escritor Ladbiter. Já que estivemos
Tratando das cores do corpo astral, podemos mencionar que os meios de comunicação com os elementais que estão associados intimamente com o corpo astral do homem se faz através de sons e de cores. Os estudantes podem recordar alusões obscuras aqui e ali sobre a linguagem das cores e o fato de os antigos manuscritos sagrados do Egito serem escritos em cores, sendo os erros de cópia castigados com a morte. Para os elementais, as cores são tão inteligíveis como as palavras e são para o homem. O corpo astral, Arthur Power.